Agradecemos a Jesus, aos mentores espirituais, a oportunidade de aqui estarmos novamente juntos como irmãos para aprendermos uns com os outros. E como disse nosso irmão Fernando, esta doutrina que é consoladora, mas também esclarecedora. Vamos aqui tentar desmistificar, de facto, algo que durante tantos séculos acompanharam o homem, que é a doutrina das penas eternas. E vamos encontrar este raciocínio, este esclarecimento tão lógico e que fazem eco, de facto, no nosso ser, porque sentimos que é verdade, porque faz todo o sentido no livro O Céu e o Inferno, em que Allan Kardec nos traz, de facto, uma grande explicação sobre esta doutrina, sobre toda esta explicação que o nosso ser lá atrás tínhamos de entender, de facto, o mundo espiritual. Então, a origem da doutrina das penas eternas. Na verdade, a crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia e nós cada vez mais percebemos isso. De modo que, sem ser profeta, pode prever-se-lhe o fim próximo, diz-nos Allan Kardec. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material. Enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados, intelectual e moralmente. Na verdade, nós percebemos que na impossibilidade de apreenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam, então, a não ser pouco ou menos nada com a ideia das penas morais. Tudo isto fez parte, de facto, de uma fase, de um entendimento próprio para a altura em que ainda se entendia que existiam as penas eternas. Na verdade, diz-nos Allan Kardec que, quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. Então, o senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da sua vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Deus será um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico, que fechado no seu palácio jamais se mostrasse aos seus súbditos. Não censuremos, pois, a Moisés e sua legislação dacroniana apenas bastante para conter o povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia. Então nós temos que entender tudo mesmo, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento temos que o compreender na época realmente e no entendimento que o ser humano na altura tinha. Mas, à medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia-se-lhe dissipando, ou seja, o nosso aprendizado, a nossa caminhada no dia a dia, e isso acontece connosco hoje. Nós vamos despertando, vamos começando a ter um outro entendimento. Então, o véu material ia-se dissipando pouco a pouco e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradualmente, como tudo. Tudo é de uma forma gradual, paulatinamente, não é de repente. Por ocasião de sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Então,
Compreendemos aqui que através da pluralidade das existências o espírito vai evoluindo e adquirindo mais conhecimento e entendimento espiritual. Ou seja, na verdade, os homens primitivos voltaram a reencarnar em outras épocas e outras épocas posteriormente, sendo que o seu espírito também foi evoluindo e à medida que reencarnava, de facto foi tendo cada vez mais o entendimento mais esclarecedor, mais aprofundado. E é isto que acontece. Diz-nos também Allan Kardec: o Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. E, na verdade, mesmo nessa altura, tendo vindo Jesus, ele não foi compreendido. Possivelmente hoje também nós não conseguimos ainda entender as suas mensagens, os seus ensinamentos. Jesus, ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender, e eis que vos falo em parábolas. Ou seja, ele falava de uma forma tão simples, como se fossem histórias, para que realmente os irmãos daquela altura pudessem entender o que ele dizia. Sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem, foi o Cristo muito explícito, porque tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto a outros pontos, limitou-se a semear sob a forma alegórica os gérmenes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. Então, em relação às penas, Jesus não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas. Se ele já não era entendido, se viesse definitivamente de uma forma radical eliminar todas estas ideias preconcebidas de penas eternas, então aí é que ele não seria de facto aceite, nem seria de forma alguma entendido. No fundo, vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação, era já muito. Ele trouxe realmente uma mudança de paradigma. Ele veio trazer novas ideias. Daí o Evangelho, a Boa Nova. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Na verdade, ainda de tal forma atrasados que estariam, não é? Se de repente ele dissesse que as penas eternas não existiriam, então aí é que o homem se sentiria muito mais liberto para prevaricar ainda mais. Então tudo tem que ser entendido mediante também a compreensão da altura. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na gena. Ora, que vem a ser a gena? Nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as imundícies da cidade. E, na verdade, quando Jesus quis explicar o que era este lugar, no fundo, ele estava a usar de uma figura, no fundo, era uma alegoria. Era uma forma de explicar para que as pessoas pudessem entender. E ele servia-se dessa figura enérgica de que ele se servia para impressionar as pessoas. Todo o seu ensino, na verdade, proclamou o quê? A mansidão. A mansidão do Criador. A sua benignidade. No Pai, Jesus nos ensina a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, não é uma remissão pura, simples da pena em que se incorre, mas sim na medida em que nós perdoamos. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus.
Na verdade, no Pai Nosso nós verificamos que Deus é amor, é Pai, é misericórdia, é justiça. Então, mas, aqui como estávamos a dizer, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Significa depende sempre de nós. Depende sempre de nós. Para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã, quase universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens desde muitos séculos submetidos à legislação do terrível Jeová. Nós já vemos, desde eras primitivas, esta ideia, de facto, de castigo. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura. Pouco lhe importante fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Ou seja, Jesus também aproveitou de alguma forma esta ideia, porque sabia as limitações do fraco entendimento ainda dos seus irmãos e sabia que de facto aquilo seria um freio para travar a tendência ainda, as más tendências e os maus vícios que cada um teria. Sabia ele, ao demais, Jesus, que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, mesmo porque, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento, e Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai. Vejam bem, sempre que se lhe deparou ensejo, Jesus falou de um Deus clemente, misericordioso. Inclusivamente falou no filho pródigo, aquele que volta para o Pai, arrependido. Inflexível sim para o pecador, obstinado, ou seja, Deus realmente, por sua justiça, de facto, tem as suas penas, entre aspas, para aquele que ainda quer perseverar no mal. Mas o Deus Pai é aquele que acolhe, aquele que perdoa, aquele que compreende, aquele que dá sempre oportunidade. No fundo, Jesus disse sempre tudo isto. Então, todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. Nós pegamos na Bíblia, no Antigo Testamento, e vamos compreender isso. Sempre existiu, ou seja, deuses que estavam sempre em forma violenta, guerreiros, poderosos, que combatiam o mal com a violência, com a guerra. E nós vemos isso na nossa história. Em nome de Deus, várias religiões provocaram a guerra. Sacrificavam animais e humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador votando aos milhares, às chamas e às torturas os que denominavam hereges. E não há muito tempo nós percebemos ainda que de facto passamos por uma era em que os médiuns eram queimados, as bruxas, não é? São idades, são momentos, de facto, na história complicadíssimos. Também nas cruzadas, vejam bem como nós ainda temos em nós esta ideia daquele Deus guerreiro, violento, aquele que mata. De facto, as cruzadas foram também no fundo, um testemunho de si próprio, ou seja, o homem, a forma como ele é, como ele ainda vive a sua espiritualidade, como ele ainda entende Deus. Quão tarde é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, diz-nos Allan Kardec. Prejuízos e primitivas ideias. 40 séculos nos separam de Moisés e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros.
se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Ainda nesta época vimos a destruição das grandes torres em Nova Iorque, de 2 torres que nós sabemos. Em nome de quê? Em nome de Deus, da religião. Vejam como nós ainda também estamos atrasados nesse sentido, como precisamos mesmo de abrir o nosso entendimento em termos espirituais, perceber Deus na verdade. Foi preciso a poderosa opinião dos não-ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas à falta de fogueiras, prevalecem ainda as perseguições materiais e morais. Tão radicada está no homem a ideia de crueldade divina. Ainda existe nos nossos tempos e nós sabemos que existe. Podem não ser com violência física, mas existe outras formas de facto de perseguir em termos até de religião. O modo por que a religião tem estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns, em ceticismo absoluto para os outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus ele próprio, à falta de um mais perfeito. Na verdade, o que percebemos é que hoje a doutrina das penas eternas só leva cada vez mais à descrença de muitos irmãos. Aliás, percebemos que existe o ceticismo, mas como nos diz aqui também Allan Kardec, o panteísmo, ou seja, o endeusamento do próprio homem. O homem achar-se que ele é que é o dono e senhor de si mesmo, que ele é que é o Deus Todo-Poderoso. Então precisamos realmente de libertar este passado, esta doutrina que no fundo nos limitou, que teve de facto uma altura específica porque foi necessária, fez parte de uma evolução, fez parte do nosso crescimento. Agora Allan Kardec também nos traz aqui uma reflexão muito interessante sobre os argumentos a favor das penas eternas. Porque muitas das vezes nós ouvimos ainda pessoas a falarem-nos no céu, no inferno, aqueles que vão para o inferno e ficam a arder no inferno eternamente, não é? Portanto, e precisamos de entender, e Allan Kardec ajuda-nos a compreender de uma forma racional e a refutar, ou seja, a contradizer, no fundo, de uma forma racional e lógica, estes argumentos. Então vamos agora tentar perceber o que ele nos diz. Voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento evocado em seu favor. É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. O crime de lesa majestade, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o for em relação a qualquer súbdito, é por isso mesmo mais severamente punido, e sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito, deve ser infinita a ofensa a ele, como infinito o respectivo castigo, isto é, eterno. Isto é um dos argumentos para a existência da doutrina das penas eternas. Mas temos aqui a refutação e aquilo que Allan Kardec nos traz relativamente a isto. Quais são os atributos de Deus? Se nós analisarmos os atributos de Deus, vamos compreender que isto não faz sentido. Deus é único, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, onipotente, soberanamente justo e soberanamente bom, infinito em todas as perfeições. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Então aqui compreendemos que, de facto, as penas eternas é uma contradição à bondade de Deus.
ao amor de Deus. Diz-nos ainda Allan Kardec, que nos explica isto de uma forma tão transparente, tão lógica. Só um ser infinito pode fazer algo de infinito. O homem finito, nas virtudes, nos conhecimentos, no poderio, nas aptidões e na existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. E diz-nos assim Allan Kardec, admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. Faz todo o sentido, não é? Deixaria de ser infinitamente bom e misericordioso. Se ele fosse vingativo, se Deus fosse vingativo, ele logicamente deixaria de ser infinitamente bom e misericordioso. É que faz todo o sentido. Se não for infinitamente bom, não é perfeito. E Deus é perfeito. Certo? Então, aqui, vejam o sentido das palavras de Allan Kardec. E não sendo perfeito, deixa de ser Deus. Vejam como, só por este argumento, nós contrariamos logo esta doutrina das penas eternas. Só por este. Se Deus é inexorável para o culpado, que se arrepende, não é misericordioso. Se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. Achando-se em toda a parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. E se ele se conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Ora, sem piedade não há bondade infinita, e sem bondade infinita não há Deus. Se Deus visse os seus filhos condenados eternamente à fogueira do inferno, ouvindo os seus gemidos, os seus clamores, e não fosse misericordioso para com aqueles seus filhos, não poderia ser Deus perfeito. Lógico. Acho que isto é compreensível. A isto se responde que o pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Faz sentido para nós. Um filho nosso que faça uma asneira e nós que somos tão imperfeitos conseguimos perdoar, se ele nos pede perdão nós conseguimos perdoar, quanto mais Deus que é infinitamente, é perfeito. É todos estes atributos que nós já falámos. Quanto a isto não há dúvidas e compreende-se que Deus só perdoa ao arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados. Mas se Ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que deixará de o ser para quem se arrepende depois dela? Porque a eficácia do arrependimento só durante a vida, um breve instante, e não na eternidade que não tem fim. Quer dizer, Deus seria misericordioso para o arrependido enquanto ele estivesse encarnado, portanto, em vida, encarnado aqui, mas se desencarnasse sem se ter arrependido, ele continuaria para toda a eternidade a ser castigado no inferno. Fará isto sentido? Não faz sentido. Aliás, circunscritas a um dado tempo, a bondade e misericórdia divina teriam limites. E Deus não seria infinitamente bom. Porque Deus tanto atua no plano material como no plano espiritual e em toda a criação. Em toda a criação. Não há limite. Nem há limite de tempo, nem limite de espaço. Ele é. Ele é. Deus é soberanamente justo e nós nunca nos podemos esquecer disto. Para nós que
também, de alguma forma, por vezes nos castigamos até toda a nossa vida por malfeitos que tínhamos feito. Nós precisamos de entender Deus. E Ele é soberanamente justo, soberanamente misericordioso. A soberana justiça não é inexorável, absolutamente. Nem leva à complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Significa que, se eu errei, não é porque eu vou ao Senhor Padre ou a alguma outra doutrina ou outra religião pedir perdão e estou perdoado. As coisas não são desta forma. Tem que haver um arrependimento verdadeiro, mas tem que haver a mudança de atitude. Porque se isso assim não acontecer, com certeza que estará a continuar a atuar de uma forma culpada. E aí não há arrependimento. Então, ao contrário, Deus pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação. E diz-nos assim Allan Kardec: se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente sem esperança de clemência, não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça. E nós vemos quem, no fundo, teve a possibilidade de ter uma educação, vive numa determinada cultura, tem formas e entendimentos diferentes de outros. Certo? Então nós temos que analisar todas as circunstâncias em que o ser vive. Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento, e o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há bondade nem justiça. Significa que, se de facto não houvesse a possibilidade de, ao me arrepender, se não houvesse a possibilidade de ser perdoado, então a pessoa iria persistir sempre no mal, porque na verdade iria continuar a ser sempre tudo igual. Diz-nos também Allan Kardec: sendo em tudo infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir, assaz gravemente para ser eternamente condenada. Se o não souber, a sua sabedoria deixará de ser infinita e ele deixará de ser Deus. Sabendo, cria voluntariamente uma alma, desde logo votada ao eterno suplício, e nesse caso deixa de ser bom. É interessantíssima as reflexões de Allan Kardec. Significa que uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido, tirando-o do inferno, deixam de existir penas eternas e o juízo dos homens está revogado. Consequentemente, a doutrina das penas eternas absolutas conduz à negação ou, pelo menos, enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo incompatível com a perfeição absoluta, de onde resulta este dilema: ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Ou seja, se nós usarmos da racionalidade, vamos de facto nos deparar com esta situação. Também se evoca a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por corolário a eterna punição. Justo é proporcionar a punição à recompensa. A refutação de Allan Kardec diz-nos eles assim: Deus criou as almas para fazê-las felizes ou desgraçadas? Felizes.
a felicidade da criatura deve ser o fito do Criador, ou ele não seria bom. Será que ele nos quer infelizes? Será que ele nos quer ver sempre no erro? O que é que acham? Não. Portanto, é a felicidade da criatura que realmente Deus quer. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito, a criatura. Nós atingimos a felicidade pelo nosso merecimento, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pelo nosso esforço. Que adquirido não mais o perde. Ou seja, quando nós temos a capacidade de conhecer, nós não vamos perder esse conhecimento, logo não vamos perder o nosso merecimento. O contrário seria a degeneração. Antes de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar. É ou não é verdade? Combates a travar com as más paixões. Todos nós podemos cair em faltas que são consequentes à nossa fraqueza. É natural. A punição é antes uma advertência do mal praticado, devendo ter por fim reconduzi-la ao bom caminho. Sendo o bem o fim supremo da criação, a felicidade que é o seu prémio deve ser eterna. E o castigo, como meio de alcançá-la, temporário. Então quer dizer que, se eu hoje estou a sofrer de alguma forma, alguma situação, tudo isso é consequência de mim próprio. Não é um castigo, é uma punição, certo? É, no fundo, próprio da lei de causa e efeito. É, no fundo, se nós semearmos, o que é que nós vamos colher? Depende daquilo que semearmos, não é? Portanto, no fundo, é a colheita de tudo o que eu semeei. Agora, isso não é fatal, não é para sempre. É uma forma, esse sofrimento é uma forma de nos alertar, de nos ensinar, de nos travar também, muitas das vezes, as más tendências que temos. Porque a nossa finalidade não é sofrer. A finalidade da nossa existência, dada pelo nosso Pai Criador, é sermos felizes. E diz-nos ainda Allan Kardec, um último argumento a favor das penas eternas é este. O temor das penas eternas é freio, anulando este, o homem por nada temer entregar-se a todos os excessos. Naturalmente, este argumento, numa determinada época, teve e fez sentido. Mas, diz-nos assim Allan Kardec, e refuta e contraria este argumento, esse raciocínio procederia se a temporalidade das penas importasse, de facto, na supressão de toda a sanção penal. A felicidade ou infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus, pois a identidade de condições para o bom e para o mau seria a negação dessa justiça. Mas em não ser eterno, nem por isso o castigo deixa de ser temeroso, e tanto maior será o temor, quanto maior a convicção. E nós hoje sabemos que estamos aqui na doutrina espírita. Quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, quanto mais vamos abrindo o nosso coração e o nosso espírito ao entendimento espiritual, mais a nossa consciência nos pesa. É verdade. Mais a nossa consciência nos alerta, nos diz, é uma luz que nos acende. Espera aí, estás a fazer mal. Então, nós sabemos que não existem penas eternas, porque sabemos que Deus, nosso Pai, é infinitamente misericordioso e justo, e que Ele nos dará sempre a sua mão, nos colocará sempre do nosso lado aquilo que nós precisamos para evoluirmos, para melhorarmos, para sermos felizes, para vivermos felizes uns com os outros, para vivermos em paz.
Mas aqui está realmente as suas leis na nossa consciência, que nos alertam, que nos advertem. Sabemos que não há um castigo, que não há uma pena eterna, mas que há sempre uma consequência de tudo aquilo que eu fizer, e há uma consequência de tudo aquilo que eu disser, e há uma consequência de tudo aquilo que eu pensar. Vejam bem a responsabilidade, e que muitas das vezes nós não temos noção. Não temos noção da responsabilidade de tudo o que nós geramos, seja em pensamentos, em palavras ou atitudes. E, portanto, se eu penso mal, se eu atuo mal, se eu digo mal, eu vou receber mal também. É a consequência. Mas posso mudar. Então agora vamos debruçar-nos um bocadinho sobre a impossibilidade material das penas eternas. E Allan Kardec também nos traz aqui, de facto, uma reflexão muito interessante. Diz-nos ele: até aqui só temos combatido o dogma das penas eternas com raciocínio. Demonstremo-lo agora em contradição com os factos positivos que observamos, provando-lhe a impossibilidade. Por este dogma, a sorte das almas, irrevogavelmente fixada depois da morte, é como tal um travão definitivo aplicado ao progresso. É ou não é verdade? Se realmente eu morrer pecador, vou para o inferno e fico lá eternamente, eu não vou progredir, fico ali eternamente. Portanto, é uma contrariedade, é uma contradição à lei do progresso. E todos nós sabemos que estamos aqui para progredir, para evoluir, graças a Deus a esta doutrina consoladora e esclarecedora que é a doutrina dos Espíritos. Ora, a alma progride ou não? Eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. E diz-nos ele: poder-se-á duvidar desse progresso, vendo a variedade enorme de aptidões morais e intelectuais? Desde o selvagem ao homem civilizado, aferindo a diferenças presenteadas por um povo de um a outro século? Nós não vemos o progresso ao longo da nossa própria história? Vimos. Até em nós próprios vemos o progresso. Ou não? Não é? Nós vemos nas crianças. É tudo um progresso, é tudo uma evolução. Se admitir não ser das mesmas almas, é força a admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e lugar, favorecendo umas e destinando outras a perpétua inferioridade. Ou seja, se nós contrariarmos a lei do progresso, não é? E a pluralidade das existências, na verdade, estamos a dizer que Deus prefere uns a outros, que permeia uns do que outros. E isso nós iríamos chegar à conclusão novamente de quê? De que Deus não poderia ser perfeito. E isso nós sabemos que Ele, não podemos duvidar disso, não é verdade? Então, diz-nos ainda Allan Kardec: é incontestável que a alma atrasada moral e intelectualmente como a dos povos bárbaros não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma cujas faculdades estão largamente desenvolvidas. Se, portanto, estas almas não progredirem, não podem, em condições mais favoráveis, gozar na eternidade, senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Para estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as atrasadas de outro tempo, com progressos posteriormente realizados. Faz todo o sentido.
Figuremos, por exemplo, traz-nos aqui um exemplo muito interessante. Figuremos um rapaz de 20 anos, desses que comumente se encontram ignorante, viciado por índole, cético, negando sua alma a Deus, entregue à desordem e cometendo toda a sorte de malvadeza. Esse rapaz encontra-se depois num meio favorável, melhor, trabalha, instrui-se, corrige-se, gradualmente e acaba por tornar-se crente e piedoso. Eis aí um exemplo palpável de progresso da alma durante a vida, exemplo que se reproduz todos os dias. Esse homem morre em avançada idade, como um santo, e naturalmente, certa se lhe torna a salvação. Mas qual seria a sua sorte se um acidente lhe pusesse termo à existência 30 ou 40 anos mais cedo? Ele estava nas condições exigidas para ser condenado e, se o fosse, todo o progresso se lhe tornaria impossível. Não é? Na verdade, como poderíamos nós aqui explicar? Como poderia ser? Que justiça existiria se um teve uma oportunidade de tantos anos para viver e para melhorar e outro, aos 30 anos, desencarna? Sem esta possibilidade. Então, o dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios destroem-se e a condição indeclinável da existência de um é o aniquilamento do outro. E qual dos dois existe de facto? Pergunta Allan Kardec. A lei do progresso é evidente, não é uma teoria. É um facto corroborado pela experiência. É uma lei da natureza, divina, imprescritível. Se o dogma das penas eternas existisse verdadeiramente, Santo Agostinho e São Paulo, tantos outros jamais teriam visto o céu, caso morressem antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. E nós vemos seres que viveram uma vida desregrada, de pecado, por assim dizer, e que de repente se converteram e mudaram de vida. Nós vemos Saulo de Tarso a mudar totalmente e tornar-se Paulo, um grande apóstolo de Jesus. Então, se não fosse de facto a lei do progresso, se ela não existisse, nada disto poderia ser. Então, para tentarmos concluir de uma forma mais sucinta, a doutrina das penas eternas fez a sua época e nós só temos que também entender o nosso passado, como todas estes entendimentos que fizeram parte de nós, fizeram parte da nossa evolução, do momento em que existíamos e vivíamos. A crença na eternidade das penas prevaleceu salutarmente, enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. Ou seja, teriam que ser castigados pela violência. A crença é um ato de entendimento que por isso mesmo não pode ser imposta. A nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que podemos cada um de nós promover a felicidade pelas próprias obras, deve encontrar tremenda oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. É verdade que, quando se incute o medo na criatura, é sempre uma forma de a aprisionar e de a limitar. É assim que se formam realmente crenças que se tornam quase que grandes negócios, grandes formas de rentabilizar através do medo. Imposto como verdade absoluta quando a razão repele ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, afastando-se dos que o professam, então descrê absolutamente de tudo. Nos nossos dias, o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. Porque nós já precisamos de entender, de usar de raciocínio e de lógica e de colocar em questão todos estes dogmas que estão ultrapassados, fizeram parte de uma época.
E para terminar, trazemos aqui uma passagem de Ezequiel que porque muitas das vezes alguns irmãos que ainda estão ligados a doutrinas ou religiões baseados no medo, baseados no Antigo Testamento e que se agarram à Bíblia e letra por letra seguem aquilo ao pormenor, minuciosamente, e levam de facto aquilo muito a sério e com todo o respeito, precisamos também de lhes dizer, olhem, em Ezequiel vamos encontrar a seguinte narrativa. É que eu quero a morte do ímpio, disse o Senhor Deus, e não quero antes que se converta e desgarre do mau caminho que trilha? Isto está em Ezequiel, capítulo 18. Podem ir a Ezequiel, capítulo 18, e vão encontrar esta pergunta. É que eu quero a morte do ímpio? Disse o Senhor Deus, e não quero antes que se converta e desgarre do mau caminho que trilha? E depois diz-nos assim, dizei-lhes estas palavras, eu juro por mim mesmo, portanto Deus, ou seja, através de Ezequiel, este profeta e este grande médium, eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Portanto, quando ainda encontramos estes argumentos em algumas religiões ou doutrinas, saibamos também responder através da própria Bíblia. Foi Ezequiel que escreveu, de facto, esta narrativa. Então, só podemos dizer, de facto, para concluir, que não podemos duvidar do amor de Deus e que o seu amor é, de facto, extraordinário. Então, muito obrigada pela vossa atenção.